vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu trouxe mais um vídeo aqui pra vocês e é mais um caso criminal. E esse é daqueles casos que eu falo pra vocês que eu acho extremamente difíceis de ler e de pesquisar sobre, porque são casos que envolvem menores de idade, né? Eles envolvem crianças, então quando envolve esse tipo de público como vítima, eu acho que a coisa fica bem mais pesada e mexe muito mais com a gente. Então, eu trouxe esse caso porque eu acho que ele é extremamente importante. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Deixem os comentários aqui embaixo, o feedback, né, de vocês. Compartilhem esse vídeo com quem vocês acham que se interessa por esse assunto. Deixem o like, não esqueçam de se inscrever no canal. É isso, gente. Vamos começar. Gente, o caso que eu trouxe hoje é o caso Ives Yoshiaki Ota. Ele nasceu dia 2 de junho de 1989 e ele tinha 8 anos na época em que todo esse crime horrendo aconteceu, que no caso foi no ano de 1997. Ele é filho de Masataka Ota, que é um ex-vereador de São Paulo e também um dos responsáveis pelo endurecimento das leis por crimes hediondos no Brasil. E ele é esposo da Keiko, que era deputada do PSB. O pai dele, ele foi um dos primeiros a abrir uma loja de 99 em São Paulo, né? Loja de preço único. E ele tinha 3 policiais trabalhando para ele, né? E eram 3 policiais que faziam a segurança de outros comerciantes também, não só dele. Ele conta, o pai, que dia 29 de agosto ele e a esposa saíram cedo para uma importadora e ele sentiu no coração uma vontade de ir embora. Ele não estava se sentindo bem, então lá por 4 horas da tarde ele falou para a esposa dele que ele estava mal e que ele estava com uma sensação estranha e que era para eles irem embora. Nesse meio tempo, o Ives estava com o primo, com uma babá em casa. A babá era a sobrinha de Masataka, Margarete. Então chega um motoboy, bate lá e ele pergunta o nome da sobrinha de Masataka. E aí ele pergunta se a Margarete está. Eles então respondem que ela havia acabado de sair. Ele fala, que pena, né? Porque eu tinha que entregar esse buquê aqui pra ela. O autor desse crime todo foi uma pessoa, um motoboy, que ele se passou por um entregador de flores e ele iludiu a babá, que estava cuidando do Ives e do primo dele. Ele fez com que ela abrisse o portão pra ele, então assim ele conseguiu acesso à casa, ao Ives e a tudo que tinha ali direito. Ela só abriu o portão porque ele deu a desculpa de que a caixa que ele ia entregar, ela era muito grande e ela não passava pelo portão. Então, ela foi obrigada a abrir pra poder pegar a tal encomenda pra ela ali. Ele agiu de forma bem estranha. Ele fez perguntas sobre acesso ao cofre, sobre onde ficava o cofre. Ele agiu como se ele fosse só assaltar a casa, né? Mas então, na fuga dele, ele acabou levando o Ives e foi embora. E a babá, ele trancou ela e o primo num porão, pra que eles não pudessem pedir socorro, pedir ajuda, enfim, né? Pra que eles ficassem ali sem possibilidade nenhuma de alcançar ele ou pegar ele e o Ives de volta, né? Quando o pai estava chegando em casa, isso por volta das 7h15 da noite, ele vê várias viaturas perto da sua casa, então ele fica se perguntando o que será que aconteceu no vizinho. Mal sabia ele que o que tinha acontecido era na casa dele e não na do vizinho. Aí a filha deles, Vanessa, ela chega e fala pra mãe, levaram o Ives. Até aquele momento eles estavam vendo tudo aquilo que estava ocorrendo como um sequestro, né? Agora eu vou parafrasear um negócio aqui, que uma coisa que o pai dele leva pra vida é uma redação que o Ives escreveu uma vez. Eu vou ler um pedacinho da redação pra vocês. Nessa redação ele dizia: devemos amar todas as pessoas, sem distinção de cor ou raça. Todos precisam de amor, carinho e respeito. Só dando amor, carinho e respeito é que podemos exigir o mesmo para nós. E realmente é algo que a gente pode estar levando pra nossa vida, porque é totalmente verdadeiro. E ele foi muito inteligente na escolha das palavras que ele usou. E é muito lindo ver que o pai dele leva isso e guarda isso com ele, né? Leva pra vida. O Ives, ele foi descrito como um menino amoroso, alegre e preocupado com os pais, sempre. Ele sempre mandava mensagem pro pai perguntando se o pai dele já tava chegando, porque ele queria ficar com ele. Então, se o pai dele dissesse que tava logo chegando, ele já ia pra porta esperar ele. E ele queria sair um pouco com o pai dele, né? Então, por isso ele acabava que ia lá esperar ele. E eles tinham uma ótima relação. Pela forma como ele fala do menino, dá pra ver que ele amava muito ele. A família, então, foi até o distrito da área. O delegado do distrito, ele acionou a delegacia de sequestro e eles mandaram uma equipe especializada para a casa da família para que fossem ver direito o que estava acontecendo, né? Porque aí, vendo a situação toda certinho, assim, eles iriam começar com os procedimentos padrões de sequestro, né? Que são as coisas que eles normalmente fazem nesses casos. O doutor que pegou o caso foi o Dr. Marcos Carneiro e ele disse que chegou para ele a informação do sequestro de uma criança. Isso foi passado para a equipe de perícia e era para eles entrarem em alerta nos plantões dele, caso viesse a receber alguma denúncia de terem encontrado um cadáver de uma criança, porque aí eles poderiam ligar um caso ao outro, né? Então, se eles achassem um corpo, eles poderiam ligar ao caso do Ives, porque poderia ser o Ives, aquele cadáver.
eles podiam muito bem encontrar o Ives vivo, assim como eles poderiam encontrar ele morto. Eles estavam torcendo para que eles encontrassem o cativeiro onde ele estava preso e não o cadáver do menino. Por ser oriental, né, o Rogério Kaneguzuku, ele foi designado para dar orientações à família, porque assim, se tivesse alguém de campana, ou se tivesse alguém observando a família ali 24 horas e querendo acompanhar as investigações, alguém mal intencionado, ele se passaria até por alguém da família, porque ele era oriental, então ele conseguiria ficar meio camuflado ali. Então eu acho que foi uma escolha bem inteligente deles colocarem essa pessoa específica para estar orientando a família de pertinho e acompanhando as investigações, para que fosse uma pessoa responsável ali, técnica, mas que fosse alguém que não chamasse a atenção das pessoas que estavam de fora, mas que fosse alguém que fosse fazer o seu trabalho ali e que ajudasse aquela família naquele momento tão difícil que eles estavam passando, né? A equipe então conversou com a família e orientou eles, principalmente para quando ocorresse o primeiro pedido de resgate, né? Porque ia ocorrer, muito provavelmente. Então, se realmente fosse aquilo um sequestro, né? Eles iriam ligar pedindo recompensa, então era para a família estar preparada para aquele tipo de telefonema. Os sequestradores, então, eles entram em contato no dia seguinte e eles pedem um resgate de em torno de 800 mil. Então, eles ligavam, às vezes só falavam sequestro, daí eles desligavam e eles não falavam mais nada. Então, eles ficavam fazendo isso, em intervalos de, 3 em 3 dias, fazendo esse tipo de ligação em que eles não completavam a chamada, né? Não falavam tudo o que eles tinham pra falar, eles só falavam sequestro. Eles falam que eles nem tinham muita noção do que eles falavam, né? A polícia fala. Porque eles pediam coisa, em torno de $1 milhão. E o pai disse pra eles que eles não tinham nem noção do que eles estavam falando. Se eles tivessem esse dinheiro, eles com certeza pagariam. Mas eles não tinham, porque era muito dinheiro. Era uma quantidade muito absurda que estavam pedindo, assim. Muito impossível de se conseguir. Com as orientações que a família estava recebendo, eles já estabeleceram a primeira premissa, que era a prova de vida. Que é basicamente quando é feita, alguma pergunta pro criminoso, o criminoso faz a pergunta pra vítima, a vítima responde, e aí isso serve como prova pra família pra ver que a vítima tá viva, porque tem coisas que só a vítima vai saber responder, que o criminoso não vai poder inventar uma resposta e vai se passar pela vítima respondendo ali. Porque tem coisas muito específicas, tipo presente de alguma data de aniversário específica, sabe? Tem coisas que são muito específicas, então são feitas esse tipo de pergunta, né, bem específica mesmo, pra que só a vítima tenha condições de responder, para que eles tenham certeza de que ela ainda tá viva, né? É comentado que não se paga nenhum centavo sem que você tenha essa tal prova de vida, porque se você pagar, você só vai perder dinheiro, vamos dizer assim, porque aquela vítima não vai estar mais viva, então você não vai mais ter chance de conseguir ter ela de volta. A questão da prova de vida é muito complicada também quando envolve criança, porque vamos combinar que é muito mais fácil você fazer pergunta para uma pessoa maior de idade, de 18 anos, e perguntar para ela qual presente ela ganhou quando ela tinha 15, que ela vai saber te responder. Agora, você fazer esse tipo de pergunta para uma criança, uma criança de 8 anos, que no caso era o Ives, de qual presente ele ganhou quando ele tinha 6 anos, é muito difícil ele lembrar. Ainda mais porque a criança já tá vulnerável, ela tá num momento de muito estresse ali, de trauma. Ela muito provavelmente não vai conseguir responder, se torna um negócio bem mais difícil quando envolve um menor de idade. Detalhe, quando foi feito esse primeiro pedido de resgate, o menino ele já estava morto, então. Só que eles não tinham nenhuma prova disso. A pergunta para a prova de vida que o pai fez não foi a resposta que os criminosos trouxeram. Então, a pergunta não coincidiu com a resposta. O pai perguntou qual foi o presente que deu ano passado para a criança e o criminoso respondeu: em novembro a gente viajou para o Paraná. E aí eles perguntaram pro pai se essa informação era verdadeira. E aí o pai disse que era, eles tinham mesmo viajado pro Paraná e poucas pessoas sabiam disso. A família queria muito acreditar que a criança ainda estava viva, mas pela experiência da polícia eles já tiveram uma sensação muito negativa com toda aquela situação. Algo estava fora do normal ali, dos parâmetros que são comuns no sequestro tradicional. Foram 3 ligações recebidas no total. O pai conta que ele não saía do lado do telefone por nada nesse mundo. Ele vivia 24 horas ali. Eles instalaram identificadores de chamada e eles orientaram a família também no processo de negociação. Eles conseguiram pegar alguns dos números utilizados para fazer essa negociação, né? Alguns dos números que os criminosos tinham utilizado para fazer uma chamada para eles. Outro detalhe muito importante é que eles notaram que foi utilizado um orelhão que ficava nas proximidades da casa da família. Então ali eles começaram a ficar mais em alerta ainda, porque eles sabiam que os criminosos, um deles pelo menos, estava muito próximo. Eles ficaram em extremo estado de alerta porque podia ser muito bem que o criminoso ali iria cometer o erro mais uma vez de usar aquele telefone, então eles rastreariam a chamada e iriam lá pegar ele. E foi aí que realmente isso aconteceu. As ligações, elas continuaram ocorrendo.
ocorreu mais uma ligação e eles conseguiram ver que ela estava vindo de um orelhão próximo à casa da família. Então as equipes da polícia já estavam posicionadas na rua, eles foram até o local daquele orelhão e eles pegaram o suspeito, né? Ele estava em cima da moto, o que inclusive muitos fazem para poder facilitar a fuga. Então eles fazem a ligação montados na moto, para que fique mais fácil deles escaparem, né, caso alguém tente pegar eles. Eles conseguiram prender o suspeito, ele até tentou resistir no começo, ele ia sacar a arma, mas ele viu que não ia dar certo, então ele deixou, vamos dizer assim, deixou que eles pegassem ele. O delegado ele foi até a delegacia interrogar o suspeito. Ele tentou negar tudo, só que nesse momento eles já tinham várias características que haviam sido faladas no retrato que havia sido feito pelo conhecimento da babá ali, né? Que ela falou tudo que ela viu, era um retrato falado, então todas as características que eles tinham eram compatíveis com a desse suspeito, então eles não tinham mais muita dúvida de que ele fazia parte daquilo ali, sim. Eles foram atrás da babá também para que ela confirmasse toda essa história, então eles levaram ela para a delegacia e lá ela fez o reconhecimento dele e ela disse que era ele mesmo, o motoboy que havia ido ali na casa, né, entregar as coisas. O eixo da investigação nesse momento ele passou a estar centrado e focado totalmente no motoboy. E aí com isso eles acabaram percebendo uma coisa. Ele já estava com um crime ali, além desse outro que ele supostamente teria cometido, que eles estavam ainda averiguando, né, do Ives. Ele estava usando uma identidade falsa, ele havia trocado de nome. Ele estava usando o nome de Silvio, mas na verdade o nome dele era Adelino. Ele já era procurado por vários crimes de furto, inclusive, então ele já tinha passagens pela polícia. Chegou um momento no qual ele resolveu colaborar. Ele disse pra eles que a função dele no sequestro ali era só de pegar a criança, que ele não sabia o que tinha acontecido com ela depois daquilo ali, ele só pegou. A função dele era só sequestrar. O que fizeram depois disso, ele dizia não saber. Ele disse que pegou a criança e entregou pra McCoy. Que McCoy, ele era um policial que ele fazia bico na loja do pai do Ives. Então aí que as coisas começam a ficar mais obscuras ainda, porque eram pessoas que estavam extremamente próximas, que fizeram tudo isso e acabaram com essa família. Depois ele citou mais um nome. Ele citou Paulo de Tarso, que era outro policial que fazia bico também na loja do pai do Ives. Então eram pessoas que tinham informações ali de todo o cotidiano da família, pessoas bem próximas e que sabiam que vida aquela família levava. Então ele disse que eles pediram para ele sequestrar a criança, mas ele não sabia de mais nada além daquilo que ele estava falando para a polícia. O policial que trabalhava pro pai do Ives, né, pro Masataka, ele disse que domingo ele veio com a viatura, chegou e disse: fiquei sabendo que sequestraram seu filho. E quando eles pegaram os sequestradores lá na delegacia, o pai do Ives viu e reconheceu ele, obviamente, e ele falou: meu Deus, é uma pessoa que tinha emprego, uma pessoa que eu ajudei, ela vai lá e faz isso, sequestra e mata o meu filho. E ainda vem querendo ajudar. Tinha uma possibilidade pequena da criança ainda estar viva. Eles abordaram então o primeiro policial, ele negou tudo, ele disse que ele não sabia de nada, negou até que ele conhecia o tal de Silvio, que era um motoboy, né, que no caso era Adelino, não era Silvio. E eles apresentavam pra ele o Silvio, já que ele estava dentro da viatura, ele então começou a chorar. Eles perguntam pra ele: por que você tá chorando se você diz que você é inocente? Ele então começa a colaborar e se dispõe para levar a polícia à sua casa para ver se a criança estava lá ou não, para eles averiguarem, né? Eles então vão até a casa dele. O outro policial, ele ficou sabendo dessa ação que a polícia estava fazendo e ele não se apresentou naquele mesmo manhã, né, naquele dia. Ele foi se apresentar na delegacia só à noite. Informalmente, o delegado ele conversou com Paulo de Tarso e alguns detalhes chamaram a atenção dele. Primeiro, esse homem ele estava utilizando um anel de bacharel em direito, então é nesse momento que o delegado pergunta para ele: você já se formou em direito? E ele responde para ele que não. Então por que você já usou anel de bacharel? Ele pergunta. Ele estava suando excessivamente também, o que comprova que ele estava extremamente nervoso com toda aquela situação. Ele estava protegido pelos seus comandantes, não tinha nenhum motivo para que ele estivesse se sentindo constrangido naquela situação, então aquele suor excessivo era injustificável, tipo assim, não tinha motivo para ele estar suando daquele jeito, estava tudo dentro dos conformes e ele era inocente. O delegado disse que ele estava com uma postura muito calma e tranquila para quem estava passando por aquele tipo de acusação. E, tipo, se ele realmente fosse inocente, o delegado falou que com certeza ele agiria diferente no lugar dele. Se ele fosse realmente inocente, ele falaria, tipo, ó, você tá me ofendendo pessoalmente com essas suas acusações. E ele falou que a postura dele, ela tava tranquila demais para quem era realmente inocente num crime tão bárbaro e brutal desse nível. Nesse momento, uma equipe da polícia, ela vai pra casa do Silvio e outra equipe ela vai à procura dos policiais que tinham algum envolvimento com aquele crime todo ali, né? A primeira preocupação era da criança estar na casa do Silvio, mas eles não acharam nada lá. Eles fizeram isso
E aí na casa do Paulo de Tarso também. Mas não tinha nenhuma evidência da criança ter passado por lá, né? Na segunda-feira, então, eles mandaram equipe de novo na casa do motoboy, do Silvio, que não era Silvio, era Adelino, para que eles pegassem qualquer coisa que servisse como prova de DNA, que pudessem extrair o DNA e verificar, para provar que o Ives passou realmente por aquele local. Então, isso tudo por conta que os policiais, eles falaram com os moradores da casa e eles confirmaram que na sexta-feira o Silvio chegou assim com uma criança na casa e era um japonesinho. Então essas características batiam e levavam as pessoas a crerem que era o Ives. Quando eles vão até a casa e eles começam a averiguar, eles veem que tem um único local que não foi mexido nenhuma vez, que era o berço da filha do motoboy. Segundo o investigador, durante esse período que ele estava supostamente em cativeiro, o Ives, e que a família estava sendo orientada, era muito comum na época eles terem Tamagotchi, né? Que é aquele bichinho virtual que você cuida, você alimenta, você brinca. É um joguinho antigo. Então, eles sabiam que o Ives ele tinha um desse, e eles encontraram uma embalagem de um desses brinquedos que indicava que a criança ela tinha passado por ali, né? Porque ele tinha um desse. E embaixo do berço, que estava no quarto, tinha uma mancha, como se fosse um reparo no chão. Eles acharam aquilo ali extremamente estranho. E não tava normal, tipo, não tava certo ali. O chão não era daquele jeito. Eles passaram uma tinta pra tentar camuflar, mas era algo que ainda era visível ali, que tinha alguma coisa diferente naquela parte ali do piso. Ele então cutucou o local e o piso, estranhamente, estourou. Com muita facilidade. Então, tipo, isso comprovou de que tinha realmente alguma coisa muito errada ali. Era uma coisa que não era comum, porque de um lado o piso estava extremamente cimentado e bem cimentado, e do outro estava bem fraquinho o cimento. Então, tipo assim, não estava batendo, não era a composição original daquele piso ser daquele jeito. Ele havia sido, tipo, adulterado, né? E muito provavelmente poderia indicar a cena de um crime. O piso ele quebrou com muita facilidade porque havia um corpo lá dentro. E o corpo ele já tinha estufado, porque ele já estava na fase gasosa de decomposição. Porque já fazia, tipo, uns 10 dias ou uma semana, mais ou menos, que o corpo estava ali. Então, ele já estava nesse estado avançado de decomposição, por isso estufou o piso e por isso estourou tão facilmente. Nesse momento, ele chamou a perícia para ir lá retirar a criança daquela cova, né? Era uma cova meio rasa, mas precisavam de ajuda para retirar. Então, eles chamaram um bombeiro e eles então retiraram a criança de lá. Era uma criança oriental, o que dava mais possibilidade ainda deles acreditarem que aquele realmente era o Ives. Esse corpo tinha lesões e marcas de disparo de arma de fogo. E ele estava num estado bem avançado de decomposição também, né? Mas, tipo, era meio possível de que eles começassem a desconfiar e acreditar de que aquele realmente era o Ives. Porque aquela era a casa de um dos criminosos que estava envolvido, né? E eles sabiam disso, então... O que eles encontraram foi extremamente decepcionante e frustrante. Porque eles encontraram o corpo e não o cativeiro da criança. Eles encontraram o cadáver. Então, eu imagino que deve ter sido uma dor tremenda para aquela família quando soube de tudo isso. As marcas que ele tinha indicavam que o disparo havia ocorrido a curta distância e que não tinha dado possibilidade dele se defender. No IML foi identificado substâncias sedativas no corpo do menino e foi isso provavelmente que impediu que ele fizesse algo para se defender. Naquela terra ali da cova, né, havia uma mistura de cal. Isso demonstra que quem fosse que estivesse fazendo aquele trabalho ali, ele tinha um conhecimento técnico, porque eles estavam usando técnicas importantes. Porque o cal ele vai acelerar o processo de decomposição, de putrefação, né? Isso faz com que não saia nenhum odor, não saia nenhum cheiro. Por isso que eles não conseguiriam ir, tipo, pelo cheiro do cadáver e procurar o corpo do menino ali naquele local. Porque não tinha cheiro. Porque o cal impede que solte cheiro. Eles peneiraram um pouco a terra e chegaram a um projétil. Eles acharam um projétil da arma, que era uma arma de 9mm, que é uma arma que é proibida. Só quem é das Forças Armadas tem autorização para ter essa arma e para fazer o uso dela, né? A dinâmica do crime ocorreu da seguinte forma. O que chama a atenção é que quando o motoboy ele começa a contar como tudo aconteceu, é que ele diz que ao se deslocar para sua casa com o Ives, eles acabam encontrando o Paulo de Tarso. E nesse momento o Ives reconhece o Paulo de Tarso e ele fala, você é o guarda do papai. Então o Paulo de Tarso viu que tava pendendo pro lado dele as coisas ali, porque o menino tinha reconhecido ele. E aí ele viu que a coisa ia ficar feia pro lado dele. E aí que ele tomou uma decisão ali, né? Ele fala pra ele que é uma brincadeira de polícia e ladrão e que mais tarde o pai dele vai buscar ele na casa do Silvio, que no caso não era Silvio, era Adelino, né? Mas fala do Silvio porque ele é chamado de Silvio mesmo e é pra ser mais fácil da gente identificar de quem a gente tá falando, né? O motoboy ele leva a criança pra casa então. Mais tarde o Paulo de Tarso fala que a polícia já tá no caso e que tá todo mundo sabendo daquilo ali, né? E quase chegando neles. Ele então manda executar a criança porque a criança tinha reconhecido ele. Eles resolvem matar e enterrar na própria casa do Silvio.
Ele então dopa a criança, ele oferece Nescau pra ele, achocolatado, né? Ele oferece pra ele e ele batiza a bebida dele. Então ele põe sedativos na bebida e aí faz com que o menino durma. Eles então trocam a roupa do menino, fazem uma cova rasa e efetuam 2 disparos, com o silenciador. Os vizinhos eles confirmaram que o policial ele frequentava a casa, né? Que o Paulo frequentava a casa do Silvio. Os vizinhos também dizem que na manhã de sábado ele também havia saído da casa. E que naquele dia foi estranho, porque ele geralmente andava carrancudo e não cumprimentava ninguém. E naquele dia ele foi extremamente simpático com tudo e com todos. Extremamente diferente do que ele era. Esse policial, Paulo de Tarso, ele nega todo envolvimento ali, mas mais tarde uma funcionária ela conta que ela testemunhou uma conversa dos 3, do policial, do motoboy e do Paulo ali, e um deles diz, minha parte eu vou ficar só na observação. E aí foi descoberto também que esse Paulo de Tarso ele tinha uma videolocadora, e um dos filmes que eles mais assistiam, que ele assistia de forma repetida assim, era O Preço de um Resgate, que é do Mel Gibson. E nesse filme, trata de um sequestro de uma criança, o que é muito semelhante com o que eles estavam fazendo, então pode ser que serviu de estímulo para ele e de inspiração, vamos dizer assim, uma inspiração ruim, né? E por mera coincidência, o sequestrador ele é um policial nesse filme. E só é descoberto porque a criança ela sobreviveu a isso tudo, então eles descobrem que o policial que havia sido o sequestrador do filme, né, ali no filme. E então, por conta disso, eles acreditam que o filme tenha influenciado eles a fazerem tudo o que fizeram. Naquele dia, mais ou menos às 19 horas, a família da Keiko, que era a mãe do Ives, eles fizeram uma roda na casa deles, né, uma corrente de oração. Eles rezaram o Pai Nosso. E no final, a mãe diz, Deus, eu deixo nas suas mãos o Ives. Quando ela termina de falar isso, o telefone toca. Então, eles acreditam que, estavam respondendo as suas orações, né, que era um telefonema positivo de que a vida deles iria voltar ao normal, vamos dizer assim, né. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Eles ligam da delegacia, né, do sequestro, e eles falam que encontraram o Ives. Então a mãe e o pai nisso já começaram a comemorar e ficaram muito felizes, extremamente felizes. Só que aí nesse momento o pai ele volta pra ligação pra poder agradecer a polícia ali, né, pela notícia boa. E aí eles terminam de contar a história de que aquilo não era uma coisa positiva. Era notícia que ninguém queria ouvir, eles tinham encontrado o corpo dele, ele estava morto. Foi muito frustrante não encontrarem a criança viva, mas foi um alívio eles terem alguma resposta para dar para os pais, alguma notícia, né? Porque aquele sofrimento todo ali estava sendo muito cruel e estava doendo em todo mundo, né? Sem ter resposta de nada do que poderia ter acontecido com o filho deles. O pai do Ives, né, fala pro delegado, doutor, eu tenho certeza de que se dependesse de você e da sua equipe, o Ives estaria vivo. O delegado, nesse momento, ele fica sem reação e ele também não pode se deixar levar muito pelas suas emoções para que não junte o seu sentimento ali junto com o da família e aquela situação fique bem complicada de se lidar, né? Porque já é uma situação muito pesada pra todo mundo, né, no geral. E principalmente se você se deixar levar pelos seus sentimentos, ela pode se tornar sem controle, né? Aquela situação toda ali. A vida sem o menino. O pai, ele se sentia muito culpado por conta disso, porque ele que havia contratado o serviço daquelas pessoas, então ele carregava uma boa parcela de culpa. Ele disse que ele podia ter vendido tudo e dado aos sequestradores, né? Mas ele só queria ter o filho dele de volta, e nada ia trazer o filho dele de volta, né? No velório ele queria ver o caixão do filho, mas o vô, né? Ele não permitiu que o caixão fosse aberto, porque ele queria que o pai do Ives ficasse com as boas lembranças que ele tinha do menino, que ele lembrasse do menino em vida, e não daquela imagem perturbadora que ele iria ver caso viessem abrir o caixão. O pai do Ives antes ele tinha parado de fumar, ele acabou voltando com esse hábito ruim e ele começou a beber. Ele não bebia antes, ele começou a beber para ver se ele conseguia, através da bebida, conseguir ter sono de volta, porque ele tinha adquirido insônia também, então ele dificilmente conseguia dormir, ele bebia para ver se a bebida ajudava ele a ter sono e fazia ele dormir. Isso tudo de tão abalado que ele ficou. Ele diz também que a condenação maior é para quem sofre, porque o criminoso ele teve até direito de fazer faculdade. Então, e teve direito à liberdade também. Ficou 6 anos preso dos 30 que ele tinha sido condenado e ele teve o direito de ser doutor. Então ele fica extremamente indignado como ele ainda teve benefícios em toda aquela situação ali e eles continuam sofrendo com a perda e com a ausência do filho. Ele estava com sede de justiça e com vontade de fazer isso com as próprias mãos, mas é aconselhado para ele de que ele não faça nada, porque se ele fizesse, ele acabaria sendo condenado e acabaria com o resto da família dele. Ele pioraria aquela situação, porque quem estaria atrás das grades seria ele, né? Porque ele iria cometer crimes. Então eles aconselharam ele a não fazer nada, então ele chegou a essa conclusão de que era melhor realmente não fazer nada. E ele escolheu perdoar.
Ele diz que o filho dele ensinou ele a perdoar e a amar. Tudo que ele faz, ele tá fazendo pelo Yves. Ele diz que ele tem muito orgulho dele e que ele tem certeza de que quando ele partisse, o filho dele estaria esperando ele de braços abertos e diria pra ele: pai, a nossa missão está cumprida. O pai diz que tem orgulho de ser pai dele. Após esse caso repercutir muito, foi criado o movimento Paz e Justiça Yves Ota, em setembro de 1997, pela família do Yves. Sobre as condenações, o Adelino, que era o Silvio, Adelino Donizete Esteves, ele foi sentenciado a 45 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de sequestro, homicídio, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e falsa identidade. Os dois policiais, o Paulo de Tarso e o Sérgio Eduardo Pereira de Souza, eles foram sentenciados a 43 anos de prisão, por sequestro, seguido de morte e ocultação de cadáver. Mas desde outubro de 2005, menos de 10 anos após o crime, os três passaram a cumprir pena em regime semiaberto. O pai de Yves foi convidado a entregar o diploma para eles de doutorado ali, porque eles estavam fazendo direito durante o tempo que eles passaram na prisão, mas ele negou o convite. Um ano após a morte do Yves, nasceu Isis, e a irmã mais nova, no caso, e ela não teria o privilégio e o prazer de crescer ao lado do irmão, A única atualização que se tem sobre esse caso é que o Masataka Ota acabou vindo a falecer devido a um câncer em 25 de fevereiro de 2021. Então é isso, gente. Esse foi o caso. Eu espero que vocês tenham gostado. É um caso extremamente pesado, cruel e tudo que fizeram com essa família e esse sofrimento que eles passaram. Eu sinto muito e eu espero que Deus conforte o coração e console eles. Porque eu sei que a dor, ela nunca vai passar, ela só diminui. E você só aprende a conviver com ela, ela não passa. É uma coisa que fica em você. E você fica marcado com isso, pro resto da sua vida. É uma coisa que você leva. Você só aprende a lidar com ela, mas você não esquece. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Até o próximo. Tchau.